Graça e paz, Café com Deus Pai, dia 1º de julho, e o tema hoje é transformação completa. Eu quero, antes de começar o devocional, ler para vocês uma reflexão que tem para esse mês de julho, que diz assim: você pode escolher enfrentar a mudança ou decidir ficar como está. Uau! Eu achei essa frase muito forte. E então vamos lá, a nossa leitura. O tema de hoje, no 1º dia do mês de julho, é transformação completa. Eu vou fazer a leitura de Gálatas 5, 22, 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é mais do que uma simples metáfora. É um convite para viver uma vida plena e transformada. Assim como uma videira nutre seus ramos para que possam dar frutos, Jesus nos convida a permanecer nele para produzirmos frutos abundantes. Esse fruto não é outro senão o fruto do Espírito, expresso em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ao permanecermos em Jesus, somos guiados à verdade e capacitados a viver em liberdade. E quem gera essas qualidades em nós é justamente o Espírito Santo. Essa jornada, porém, requer alguns pressupostos. É necessário viver e ser guiado pelo Espírito, para que se possa desfrutar dessa liberdade e ter essas qualidades em nossa vida. O fruto do Espírito se manifesta quando decidimos nos submeter a Deus, permitindo que Ele molde completamente o nosso caráter, transformando-o e capacitando-nos a viver de maneira sobrenatural e extraordinária, de modo que possamos nos apropriar do que nos foi prometido e executar os projetos de Deus aqui na Terra. Viver essa jornada é um convite à transformação diária, a abraçar a plenitude de vida que Deus nos oferece. Permita que o Espírito Santo opere em você, tornando-o uma testemunha viva do poder transformador do amor de Deus, para que você possa então viver cada dia mais profundamente enraizado em Cristo, produzindo frutos que glorifiquem o Pai. Aleluia! E a frase do dia é: só é possível transformar a realidade de outras pessoas quando aquilo que eu carrego tem poder transformador. E a leitura bíblica de hoje é Efésios 1 e a palavra-chave é frutos. Amados, quando a gente fala do fruto do Espírito, a gente não está falando de algo distante, difícil ou só bonito na teoria. Nós estamos falando de uma transformação real que muda a nossa forma de ser, de agir e também de enxergar a vida. É o Espírito Santo trabalhando em nós, nos moldando dia após dia, para que a gente viva de verdade aquilo que Deus sonhou para nós. O fruto do Espírito não é só para deixar a gente melhor para a gente mesmo, não. É para que quem convive com a gente sinta esse amor, essa paz, essa paciência, essa bondade. É para que as pessoas vejam Jesus em nossas atitudes, no jeito como a gente trata os outros, no jeito como a gente reage às dificuldades, no jeito como a gente cuida da gente. Mas para isso acontecer, a gente não basta só falar bonito, não basta decorar versículos. A gente precisa se render. É deixar Deus agir
no nosso coração, abrir mão das nossas convicções absolutas e pedir: Espírito Santo, me transforme de dentro para fora. E eu quero te convidar a se entregar de corpo e alma e a declarar que o Espírito Santo tem toda a liberdade para mudar tudo aquilo que te afasta de ser parecido com a imagem e semelhança do nosso Criador. Irmãos, eu vou dar um breve testemunho. Logo que conheci a Cristo, eu tinha uns amigos que eram bastante fervorosos e eu falava: gente, que coisa esquisita. Essas pessoas que antes eram do mundo agora estão aí. A gente entra no carro, é louvor, a gente vai na casa, é louvor. Que coisa estranha, parece até que houve uma lavagem cerebral. E adivinha, alguns meses depois de me render, era eu que estava ouvindo um louvor no carro. E aí eu parei e falei: meu Deus, eu estou amando ouvir louvor no carro. E então eu pensei, quando foi que eu me tornei essa pessoa? E aí eu lembrei que foi o Espírito Santo, que foi dia após dia me moldando, me levando aos pés de Cristo. Aleluia! Irmãos, eu desejo que o Espírito Santo gere em nós frutos que glorifiquem o nosso Pai e que possamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor e que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras. Amém? E hoje eu quero convidar você para fazer a nossa confissão de fé, dizendo assim: o Espírito Santo transforma a minha vida. Amém? Irmãos, deixa aqui o seu like, compartilhe esse canal, esse devocional, seja luz nessa terra, seja o sal. Lembre-se que você também é um missionário. Amém? Um grande abraço para você. Um mês de julho extraordinário. Gere uma expectativa no seu coração que esse mês, tudo aquilo que você sonhou, Deus começa a realizar de maneira sobrenatural. Amém? Eu profetizo sobre a sua vida que esse será o melhor mês da sua vida até então. Amém? Um grande abraço para vocês. Muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser.